Olá, este é um programa Red Pill News no YouTube. Nós aqui do Red Pill News costumamos trazer checagens de reportagens da grande mídia, nós decodificamos reportagens que essa grande mídia publica e também trazemos aí a tradução de artigos e notícias internacionais que não costumam, com temas, né, que não costumam aparecer ou serem tratados com frequência por aqui no Brasil. No programa de hoje, nós vamos analisar a reportagem que saiu na home do UOL no dia 15 de março. Na verdade, uma reportagem que se originou no jornal Folha de São Paulo. E de lá foi colocada na home do UOL. Mas ganhou, nessa home do UOL, um destaque completamente diferente do destaque que teve no jornal propriamente dito do dia 15 de março da Folha de São Paulo. E a nossa primeira indagação, portanto, é por quê? Por que a manchete do UOL é diferente da capa da Folha? E uma primeira explicação que nós já podemos adiantar aqui é que o depoimento do comandante da Aeronáutica é simplesmente uma ratificação das delações do Mauro Cid e do comandante do Exército. Só que uma ratificação bem mais dramatizada. A partir desse drama, né, dessa delação desse comandante da Aeronáutica, o UOL acabou se aproveitando para dar uma dramaticidade maior para a notícia no meio digital do que a Folha de São Paulo deu no meio impresso. Qual foi essa, qual foi essa manchete? Nós logo veremos, e já adianto aqui para os nossos espectadores que, ao ler essa reportagem, nós entendemos bem mais, é, descobrimos, né, novas razões pelas quais a Folha de São Paulo evitou dar um destaque na sua edição impressa que a home do UOL não se furtou. Em razão do que nós chamamos aqui no RDP News de quatro pecados capitais que a reportagem da Folha de São Paulo, que essa reportagem da Folha de São Paulo comete. Brincamos aqui que nesse vazamento, que toda essa reportagem é baseada no vazamento do depoimento, da delação premiada do comandante do Exército, comandante da Aeronáutica Brasileira. E aí brincamos que neste vazamento o que vaza mesmo é a notícia, né? Falta notícia aí e é algo que nós vamos querer mostrar para vocês aí, exclusivamente com a reportagem escrita pelos jornalistas da Folha de São Paulo, né? Foram três jornalistas que escreveram essa reportagem: o Fábio Serapião, o César Feitosa e a Júlia Scheib, três jornalistas que escreveram essa reportagem baseada num vazamento do documento, né, da delação, do depoimento do Carlos Almeida Batista Júnior, né, o ex-comandante da Aeronáutica. O engraçado é que, nesse mesmo dia, no dia 15 de março, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, liberou, né, tirou do sigilo todos os depoimentos. Então, logo depois que essa notícia foi publicada pela Folha de São Paulo e pela home do UOL, todos os depoimentos foram liberados de forma integral. E o que nós notamos aqui logo de cara? Esses três jornalistas da Folha escreveram uma reportagem não muito longa, uma reportagem de 12 parágrafos apenas. E nesses 12 parágrafos, eles escolheram, dentre todas as informações que estavam nesses 12 parágrafos, eles escolheram a seguinte manchete: comandante do Exército ameaçou prender Bolsonaro, diz ex-chefe da Aeronáutica. O subtítulo é: depoimentos mostram como chefes de Exército e das Forças Aéreas Brasileiras, da Força Aérea Brasileira, teriam sido contra a tentativa de golpe para impedir posse de Lula. Já começamos com um mau sinal aqui, por exemplo. O nosso ex-comandante da Aeronáutica, o Carlos Almeida Batista Júnior, ele é uma fonte secundária, né? Ele diz que alguém fez alguma coisa. No caso, o comandante do Exército, o general Freire,
Gomes. Ele diz que esse general ameaçou prender Bolsonaro. Bem, nós costumamos aqui, nós chamamos de pecados capitais do jornalismo quando não o jornalismo, os repórteres não seguem protocolos básicos do jornalismo. Como eu já disse no nosso primeiro programa, toda profissão tem seus protocolos. Né? O engenheiro civil primeiro faz uma avaliação do terreno, né, para fazer uma construção, do tipo de solo, do que é necessário. Um médico, né, num pronto-socorro, ele primeiro tira lá, vamos dizer assim, as primeiras impressões do paciente que chega, pressão arterial, oxigenação, temperatura do corpo, etc. São protocolos básicos que toda profissão acaba seguindo. E no jornalismo, um protocolo básico é você confirmar uma fonte primária o que uma fonte secundária diz. E procurando nesses 12 parágrafos dessa reportagem, publicada no portal UOL, nós não encontramos, não há nenhuma confirmação do general Freire Gomes que ele teria ameaçado prender Bolsonaro. Se isso, porventura, estiver, agora que foi liberado o depoimento completo do general, se isso estiver lá, poderemos confirmar. Mas nessa reportagem publicada pelos jornalistas Fábio Serapião, César Feitosa e Júlia Scheib, na home do UOL, não há nenhuma confirmação. Então, esse é o primeiro pecado capital, a primeira quebra de protocolo jornalístico dessa matéria, o que já tira um pouco da credibilidade dela. O segundo pecado capital é o uso do termo golpe na citação de itens constitucionais. Isso realmente tem se transformado numa questão complicada, principalmente nesse caso que está sendo investigado pelas autoridades. Então, quando nós comparamos aqui, por exemplo, logo na abertura da reportagem, que está à direita da tela, eu vou ler, o ex-comandante da Aeronáutica, Carlos Almeida Batista Júnior, afirmou à Polícia Federal que o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, chegou a comunicar que prenderia o então presidente Jair Bolsonaro caso ele tentasse colocar em prática um golpe de Estado. Aí vem o segundo parágrafo. Além de indicar que Freire Gomes tentou convencer Bolsonaro a não utilizar as teses jurídicas da garantia da lei e da ordem, do estado de sítio e estado de defesa, o então chefe da Aeronáutica disse à Polícia Federal que ele mesmo avisou o ex-presidente que não apoiaria uma ruptura institucional. Ora, garantia da lei e da ordem, estado de sítio e estado de defesa são três teses jurídicas presentes na atual Constituição brasileira. Das duas, uma. Se é possível dar um golpe de Estado usando dispositivos da atual Constituição, então nós temos de fazer urgentemente uma revisão dessa Constituição. Não é possível que uma Constituição permita um golpe de Estado usando termos da própria Constituição. Ou então, a segunda hipótese é que não é possível chamar de golpe de Estado o uso desses dispositivos jurídicos que estão na Constituição. Das duas, uma. Isso tem que ser tomado, né, ser tomada uma decisão sobre isso. Agora, em qualquer uma das duas hipóteses, Bolsonaro ele poderia até estar com más intenções, mas com certeza ele não estaria a infringir a lei. Em nenhum caso, porque ele estaria seguindo dispositivos jurídicos constitucionais, discutindo esses dispositivos jurídicos constitucionais. O terceiro pecado capital, a terceira quebra de protocolo da reportagem dos jornalistas da Folha de São Paulo é tentar uma harmonia em duas fontes que são claramente desarmônicas. O que acontece nessa reportagem? Como essa reportagem ela é praticamente 100% baseada nesse vazamento do depoimento do Carlos Almeida Batista Júnior, e esse depoimento do Carlos Almeida Batista Júnior, o comandante da Aeronáutica, praticamente, ele fala mais do general Freire Gomes do Exército do que dele mesmo.
Então, os repórteres aí do UOL tiveram foram forçados a confrontar essas duas declarações, né? E aí, claro, o que os jornalistas naturalmente fizeram? Eles confrontaram esses depoimentos à luz de confirmar a tese que eles mesmos tinham, ou seja, a tese de que estava sendo tramado um golpe, etc. Logo aqui, no destaque, na parte direita, no texto dos próprios jornalistas, está escrito: as declarações de Batista Júnior reforçam as de Freire Gomes, ou seja, batata. Agora, o engraçado é o terceiro parágrafo. O terceiro parágrafo é uma declaração, faz parte do depoimento do general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, né, subordinado ao Bolsonaro. Aqui, nesse trecho que eu destaco, ele diz o seguinte: que acredita, pelo que se recorda, que o almirante Garnier teria se colocado à disposição do presidente da República, contou Freire Gomes. Ou seja, é uma frase totalmente na condicional. Não é preciso ser um doutor em gramática para saber que o uso do verbo no futuro do pretérito do modo indicativo, ou seja, no caso o verbo que teria, é para expressar incerteza. Freire Gomes não tem certeza sobre isso. Ele está fazendo uma acusação ao ex-comandante da Marinha Brasileira, o almirante Almir Garnier, baseado numa lembrança, pelo que se recorda, teria colocado, ou seja, uma frase totalmente inacondicional. Ou seja, os depoimentos não estão assim tão harmônicos quanto os jornalistas parecem fazer acreditar. Isso olhando a própria reportagem que eles escreveram. E, por fim, chegamos ao quarto e último pecado capital dessa matéria publicada na Home do UOL, com grande destaque, que é um, que é um parágrafo que, por si só, sabota a notícia inteira do UOL. Até então, né, mesmo nós analisamos o primeiro, o segundo e o terceiro pecados capitais aí dessa matéria, a primeira, a segunda e a terceira quebra de protocolo aí jornalístico. Até então, o Fábio Serapião, a César Feitosa e a Júlia Scheib tentavam transformar esse depoimento do Batista Júnior numa pá de cal para o Jair Bolsonaro. Mas, no meio desses 12 parágrafos, tal qual na história de Jesus Cristo e seus 12 discípulos, havia um traidor, ou seja, há um parágrafo traidor nesse texto dos jornalistas. E o parágrafo traidor é esse que está aqui em destaque, que eu vou ler agora. O ex-chefe da FAB também relatou qual foi a reação de Bolsonaro após ele deixar claro sobre a sua posição a respeito da GLO, do estado de sítio e do estado de defesa, debatidas nas minutas colocadas na mesa pelo entorno do ex-presidente. O que disse, então, o comandante da Aeronáutica sobre a reação do Bolsonaro? Que o ex-presidente ficava assustado. Não, o presidente não ficou com raiva. O presidente não brigou com seus comandantes militares. O presidente não questionou os seus comandantes militares. O presidente, ouvindo a posição dos seus comandantes militares, ele ficou assustado. Olha, quem fica assustado paralisa ou recua, nunca avança. Ou seja, o que esse depoimento do comandante da aeronáutica indica? Indica que o ex-presidente Jair Bolsonaro entendeu que não poderia fazer nada com aqueles dispositivos constitucionais que eles estavam analisando. E, desse modo, não fez nada. Ou seja, não há nada concreto a ser discutido, não há nenhum dado material nessa investigação. Não há uma ação concreta. O assunto não avançou, pelo que diz o ex-chefe da Força Aérea Brasileira, em seu depoimento oficial dado à Polícia Federal.
Ou seja, o que nós temos aqui? Nós temos aqui simplesmente uma antinotícia. Ou seja, tudo que nós lemos, né, tudo que nós acompanhamos, tudo que os jornalistas, o Fábio Serapião, o César Feitosa e a Júlia Scheib, tudo que eles escreveram a 6 mãos aí, cai por terra só com essa declaração. O presidente ficou assustado. Então, recuou, paralisou, acabou. Sumiu o golpe, sumiu. Se houve uma tentativa de se começar uma trama, nem a tentativa, nem a trama foi para frente. É isso que fica claro por esse texto. Ou seja, estamos diante de uma antinotícia, o mesmo sabor amargo aí de um anticlímax. E assim fica claro porque o jornal Folha de São Paulo, pelo menos os responsáveis pela capa, não quiseram dar o mesmo destaque a esse vazamento que os editores da Home e do UOL deram. Eles preferiram ser mais discretos, talvez em razão de terem concluído aí que, em primeiro lugar, o depoimento do comandante da aeronáutica era uma ratificação, simplesmente, de outros depoimentos, dramatizada, e que, na verdade, na parte que ele acrescentava uma nova informação, ou seja, que a reação do Bolsonaro foi ficar assustado pela opinião dos seus comandantes militares, isso anula que tenha, né, praticamente anula que tenha havido a continuidade de uma trama que tentasse, por alguma via, impedir a posse do presidente Lula da Silva. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Por favor, se possível, aí, curtam esse vídeo, se cadastrem aí no nosso canal, se puderem compartilhar, nós agradecemos e logo, logo vamos publicar um novo vídeo aí sobre esses temas do momento. Agradeço aí a paciência de todos. E também lembro que podem aí procurar mais detalhes sobre essa notícia no nosso blog ou na nossa conta no Twitter, né? Sempre procurando aí por Red Pill News. Então, mais uma vez, obrigado.